Amém, irmãos. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Vamos iniciar mais um culto, mais uma escola bíblica. Os cultos estarão sendo online. Amém. E vamos iniciar o culto fazendo uma oração, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito. Amém. Maravilhoso Deus, eterno Pai, graças te damos, Seu Deus da glória, por estarmos na Tua presença, ó Pai. Abençoa os louvores que vão ser entoados em Teu santo nome, ó Pai. A palavra que vai ser ministrada, ó Pai, pelo Teu Filho, Seu Deus da glória. Vem dando conhecimento, sabedoria, discernimento, ó Pai, da Tua palavra, a qual ela é viva e é eficaz, Seu Deus da glória. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vamos abrir a palavra do Senhor lá em Salmos, capítulo 93, a partir do versículo 1, que diz: O Senhor reina, está vestido de majestade. O Senhor se revestiu de força e se preparou. O mundo está firme, não será abalado. O teu trono está firmado desde a antiguidade. Tu existes desde a eternidade. Os rios levantaram, ó Senhor, os rios levantaram o seu ruído, os rios levantaram seu fragor. O Senhor é mais poderoso nas alturas do que o ruído das águas turbulentas, mais do que as ondas estrondosas do mar. Teus testemunhos são extremamente fiéis. A santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Amém? Agora eu passo para o ministério de louvor. Aleluia. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aceita com meus medos, falhas e temores. Enche meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, Tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aleluia. Posso o mundo ver brilhar a luz. Cantamos
para a glória do Senhor Jesus Cristo. Possa o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar. Tem poder para salvar. Para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar. Tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aleluia. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Senhor formoso, Senhor formoso és, aleluia. Tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me. Acende, acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. O meu primeiro amor. O meu primeiro amor. Aleluia. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor.
posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Eu sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Teus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir mais. Mas tua palavra vai se cumprir mais. Mas tua palavra vai se cumprir. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Nós agradecemos a Ele em nome de Jesus. Aleluia. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão.
e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. 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 A última vez com força, ele. De Jesus, meu bom pastor. Amém, irmãos. Agora passo a palavra para o pastor Pedro, que vai estar ministrando a palavra do Senhor esta noite. Amém? Amém. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele seja a honra, a glória, o louvor, o domínio, o poder, a adoração para todos sempre. Aleluia. Saudamos a todos em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que era, que é e que há de vir, buscar uma igreja sem mancha e sem ruga, porém santa e sem defeito. Aleluia! Você faz parte desse povo pela graça de Deus, pela obra expiatória de Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo seu sacrifício vicário, pela sua lavagem regeneradora do seu sangue sobre a minha vida, pela sua graça, eu faço parte desse povo que vai subir com o Senhor nos ares. Estamos agradecendo ao Senhor por mais um dia em que podemos, em meio à pandemia, em meio ao isolamento social, em meio ao lockdown, em meio a essa confusão por causa do Covid-19, em meio a tudo isso, nós damos graças a Deus. Nós rendemos graças ao Senhor,
nós adoramos ao Senhor e, obedecendo a sua ordem, continuamos pregando o seu evangelho. Nesses dias em que está decretado que as igrejas devem estar fechadas, os templos, nós estamos aproveitando a rede social, a internet, para continuar na prática da obediência ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que mandou que nós deveríamos pregar o Evangelho em todo o mundo, fazer discípulo de todas as nações. Nós agradecemos a Deus porque, a despeito do decreto proibir a abertura das igrejas para realizarem os cultos presenciais, a despeito disso, nós estamos pregando o Evangelho do Senhor Jesus. Meus queridos, meus amados, todos os que amam a preciosa vinda do Senhor Jesus Cristo, queridos ouvintes, amigos, ouvintes, amigos do Evangelho, ouvintes da Palavra de Deus, vamos refletir, vamos meditar mais uma vez na Palavra de Deus. Nós queremos, meus amados, nessa oportunidade, refletir, ministrar, meditar na Palavra de Deus, hoje com o tema a convicção de que Deus está sempre presente. A convicção da presença de Deus. Meus amados, Deus não está presente só nos momentos alegres. Deus não está presente somente nos momentos ruins, nos momentos difíceis. Deus está presente ininterruptamente. Ele é Senhor dos senhores. Ele está assentado no alto e sublime trono. À sua direita está o seu Filho, nosso Senhor, e único Salvador, Jesus Cristo. O seu Espírito está no cumprimento da sua missão na terra, no mundo, convencendo-o do pecado, da justiça e do juízo. E nós queremos ler nessa oportunidade, em 1 Samuel, capítulo 4, a partir do versículo 1, quando a palavra do Senhor vai nos dizer exatamente assim. Ora, saiu Israel à batalha contra os filisteus e acampou-se perto de Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Afec. E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha contra Israel, e travada a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, que mataram no campo cerca de 4.000 homens do exército. Quando o povo voltou ao arraial, disseram os anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus?
tragamos para nós de Siló a arca do pacto do Senhor, para que ele venha para o meio de nós e nos livre das mãos dos nossos inimigos. Enviou, pois, o povo a Siló e trouxeram de lá a arca do pacto do Senhor dos exércitos, que se assenta sobre os querubins. E os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, estavam ali com a arca do pacto de Deus. Quando a arca do pacto do Senhor chegou ao arraial, prorrompeu todo o Israel em grandes gritos, de modo que a terra vibrou. E os filisteus, ouvindo o som da gritaria, disseram: que quer dizer esta grande vozeria no arraial dos hebreus? Quando souberam que a arca do Senhor havia chegado ao arraial, os filisteus se atemorizaram e diziam: os deuses vieram ao arraial. Diziam mais: ai de nós, porque nunca antes sucedeu tal coisa. Ai de nós, quem nos livrará da mão destes deuses possantes? Estes são os deuses que feriram aos egípcios com toda sorte de praga no deserto. Esforçai-vos e portai-vos varonilmente, ó filisteus, para que porventura não venhais a ser escravos dos hebreus, como eles o foram vossos. Portai-vos varonilmente e pelejai. Então pelejaram os filisteus e Israel foi derrotado, fugindo cada um para a sua tenda. E houve muito grande matança, pois caíram de Israel 30.000 homens de infantaria. Também foi tomada a arca de Deus, e os filhos de Eli, Hofni e Finéias foram mortos. Então, um homem de Benjamim, correndo do campo de batalha, chegou no mesmo dia a Siló, com as vestes rasgadas e terra sobre a cabeça. Ao chegar ele estava ali sentado Eli, numa cadeira ao pé do caminho, vigiando, porquanto o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. E quando aquele homem chegou e anunciou isto na cidade, a cidade toda prorrompeu em lamentações. E Eli, ouvindo a voz do lamento, perguntou: que quer dizer este alvoroço? Então o homem, apressando-se, chegou e anunciou a Eli. Ora, Eli tinha 98 anos, e os seus olhos haviam cegado, de modo que já não podia ver. E disse aquele homem a Eli: estou vindo do campo de batalha, de onde fugi hoje mesmo. Perguntou Eli: que foi que sucedeu, meu filho? Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus, houve grande matança entre o povo. Além disso, também os teus 2 filhos, Hofni e Finéias, são mortos e a arca de Deus é tomada. Quando ele fez menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, junto à porta, e quebrou-se-lhe o pescoço
e morreu porquanto era velho e pesado. Ele tinha julgado a Israel 40 anos. E estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, e ouvindo estas novas de que a arca de Deus era tomada e que seu sogro e seu marido eram mortos, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E na hora em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: Não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem deu atenção a isto, e chamou ao menino de Icabô, dizendo: De Israel se foi a glória, porque fora tomada a arca de Deus, e por causa do seu sogro e do seu marido. E disse: De Israel se foi a glória, pois é tomada a arca de Deus. Todos necessitamos da presença de Deus em nossas vidas. Meus amados, o final do texto diz, verso 22, e disse: De Israel se foi a glória, pois é tomada a arca de Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, amados do Senhor e nós, todos precisamos, todos necessitamos da presença de Deus nas nossas vidas diariamente. Todos nós. O prazer de Deus é estar no meio de nós. A vontade de Deus é estar comandando as nossas vidas. A vontade de Deus, meus queridos, é que nós reconheçamos essa verdade e nos voltemos para Ele, de tal maneira que a sua presença seja sobre nós, em nós e no nosso meio. Queridos, esse livro do profeta Samuel, os primeiros capítulos falam de uma batalha, de outra batalha, fala de derrotas, fala de outra derrota, mas depois fala também que o profeta, o Samuel, orientou o povo. E o povo, ouvindo a voz do profeta de Deus, obedeceu à orientação do profeta de Deus, que tinha a palavra de Deus, e em vez de derrota, começou a ter vitória. Meus amados, a narração desse texto é que Israel estava vivendo a sua própria vida, mas vivendo uma vida fora do padrão de Deus. Porque o padrão de Deus era que o povo deveria estar consciente da sua presença. O povo deveria saber que, estando Deus presente, a sua santidade é vivida, é clara, se manifesta, e o povo deve viver de maneira que a santidade de Deus, a justiça de Deus, a retidão de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a graça de Deus, ela se manifesta, ela é vivida
através daqueles que têm consciência e convicção da presença de Deus. Deus ordenou a Israel que Israel tivesse essa consciência, que Israel tivesse esse entendimento, que Israel lhe desse ouvido constantemente, que Israel atentamente ouvisse a sua voz cotidianamente e procedesse conforme a sua voz. A ordenação de Deus é que esse povo, vivendo uma vida de acordo com as suas normas, os seus decretos, os seus juízos, esse povo estaria sempre na sua presença e gozaria do efeito da sua presença. Mas o povo de Israel, nesse momento, o povo está negligente quanto à presença de Deus. Veja que quando o povo vai para a batalha, e batalha contra os filisteus, o povo perde uma batalha, e o povo perde 4.000 homens. E o texto sagrado diz que, ao ser derrotado Israel, cada um foge para sua própria tenda. Veja, Israel é derrotado, e ao verem a derrota, o restante do exército de Israel foge. E veja o detalhe, cada um para a sua própria tenda. O que é que isso significa, meus queridos? Isso significa que os homens estavam alheios a Deus. Cada um andava segundo as inclinações da sua carne, segundo a vontade da sua carne. Cada um andava pelo seu próprio caminho. E a orientação de Deus é que o povo deveria dar-lhe ouvido, ouvir a sua voz, fazer, agir, comportar-se conforme a ordenação da sua voz. Mas o povo, somente o exército, os governantes, sabiam que a arca de Deus, que era o símbolo da presença de Deus no meio do povo, Deus é tão amoroso, sabia que o povo não suportaria o poder da presença de Deus. E Deus lhe dá um escape, uma saída. E Deus determina que a arca, que simbolizava a sua presença, deveria estar no meio do povo. Tudo que o povo fosse fazer tinha que considerar que a arca representava a aliança de Deus com o povo. Dentro daquela arca, que era um objeto de madeira, de acácia, revestido de ouro, por dentro e por fora, dentro dela estava a vara de Arão que floresceu. Isso fala da ação ministerial de Deus. Dentro da arca estava as tábuas da lei. Isso fala da palavra de Deus no meio do povo. Dentro da arca, alguns informam que havia dentro da arca um recipiente com o maná, parte daquele maná que Deus alimentou o povo no deserto. Aquele maná que tinha que ser colhido a cada dia. E quando preguiçosamente Israel, em um daqueles dias, decidiu colher para 2 dias. Como se dissesse, estamos trabalhando demais, vamos pegar maná para hoje e para amanhã. Meus queridos, a ordem de Deus é que cada dia Israel buscasse o maná do dia.
Jesus fala sobre isso quando ele diz: não andeis ansioso por coisa alguma. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. Cada dia tem o seu próprio mal. A fome de hoje é de hoje, então coma hoje. Trabalhe hoje. A fome de amanhã é para amanhã, amanhã trabalhe. E Israel colheu o maná para 2 dias, 3 dias, para mais de um dia. E guardaram, comeram um dia. Quando foi no outro dia, todo o maná colhido para o dia seguinte estava bichado. Estava comido de bicho, repleto de bicho. Por quê? Porque, meus irmãos, quando Deus decreta, quando Deus fala, quando Deus decide, nós só temos que obedecer. Quer ver um princípio no nosso meio atualmente? Há um princípio que diz que sentença do Supremo Tribunal não se discute, se cumpre. Nós temos visto nosso Supremo Tribunal atual quebrando a Constituição, desobedecendo a Constituição do Brasil. E quando eles tomam uma decisão baseado no seu próprio entendimento, ainda que quebre a Constituição, mesmo assim tem que ser obedecida. Isso é um princípio. Quando Deus decide uma coisa, meus queridos, nós não temos que discutir, nós não temos que contestar, nós não temos que retrucar, nós não temos que reagir, nós só temos que cumprir. Esse é o princípio. Ora, se cumpre isso diante de um tribunal humano que é falho, que é injusto, que é limitado, quanto mais diante do Deus Todo-Poderoso, que não é falho, que não é limitado, que não é injusto. Se Deus determinou algo, é isso que tem que acontecer. Deus havia determinado que a arca dele, que representava o pacto dele com o Israel, ele havia decretado que a arca tinha que estar no meio do povo. A arca tinha que estar no tabernáculo de Moisés. E a arca tinha que estar no lugar reservado. O lugar da arca era o lugar santo dos santos. O tabernáculo, que era a planta do templo, existia o átrio, existia o santo lugar e existia o santo dos santos. No átrio era o lugar do povo. No santo lugar era o lugar onde os sacerdotes trabalhavam. No santo dos santos estava a arca de Deus e só uma pessoa podia entrar lá uma vez por ano, que era o sumo sacerdote. No átrio, todo o povo. No santo lugar, só os trabalhadores, os sacerdotes e os levitas. E no santo dos santos, só Deus e o sumo sacerdote uma vez por ano. Ele entrava lá com o incensário. Meus queridos, a presença de Deus é tão poderosa que diz que quando a palavra de Deus diz que quando o sumo sacerdote entrava ali, os sacerdotes amarravam-o pela cintura e ficavam segurando numa corda, porque quando ele entrava, aquele santo dos santos se enchia de fumaça, aquele incensário sendo jogado, sendo mexido, aquele incensário produzia uma fumaça poderosa. E o sacerdote não via nada. E a presença de Deus era sobrenatural. E enchia todo o santo dos santos. E meus queridos, por que da corda amarrada na sua cintura? Porque se ele tivesse em pecado, ele morria lá no santo dos santos. E não podendo os sacerdotes, nem os levitas, entrarem no santo dos santos, por causa da determinação de Deus,
Então eles tinham que puxar o sumo sacerdote morto do Santo dos Santos. Meus queridos, meus amados, quando Deus decreta uma coisa, nós só temos que obedecer. E o povo de Israel naquele momento, meus queridos, foi para a batalha fora do padrão de Deus. E eles perdem a batalha, morre 4.000 homens de infantaria, como diz o texto. E aí eles voltam tristes, cabisbaixos, para as suas tendas. E aí os sacerdotes dizem: por que que Deus permitiu que nós perdêssemos essa batalha? Por quê? Examinaram os livros e viram que a determinação de Deus, quando o exército fosse guerrear, o exército tinha que caminhar sem temer aos inimigos, sabendo que Deus caminharia adiante deles. Quando eles chegavam à peleja, o sacerdote se adiantaria e os persuadia a guerrear, confiando que a batalha não era deles, a batalha era do Senhor. O Senhor dos Exércitos estava diante deles, adiante deles, à frente deles. E depois que os sacerdotes falavam com o povo, vinham os oficiais e discursavam e ordenavam que todas as coisas, entre outras coisas, os homens não deveriam ser tímidos. Toda timidez devia sair do meio do exército de Deus. Ora, se Deus disse que caminharia adiante do exército, Deus estaria lá. Por que temer? Se Deus disse que eles deveriam guerrear de maneira que a sua batalha, a sua guerra, as suas ações guerreiras deveriam ser fomentadas, guiadas, produzidas pela confiança, a fé que Deus estava adiante deles. E quando os generais chegavam por meio deles e diziam: tem algum tímido? Tem algum covarde? Tem alguém temeroso? Se tem, saia do meio do exército, pois no exército de Deus não há lugar para medroso. No exército de Israel não há lugar para tímido. No exército do Rei dos Reis, do Senhor dos Exércitos, não há lugar para desencorajado. Não há. E aí vinham os grandes generais que encabeçariam as companhias. E estes grandes generais caminhavam para frente. Em Números capítulo 10, versos 9 e 10 diz assim: quando na vossa terra sairdes a pelejar contra os opressores que vos apertam, também tocareis as trombetas, arrebate e haverá lembrança de vós, e sereis salvos dos vossos inimigos, da mesma sorte, no dia da vossa alegria e nas vossas solenidades e nos princípios das vossos meses também tocareis as vossas trombetas sobre os vossos holocaustos, sobre os sacrifícios, e vos serão por herança perante vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Meus amados, essa era a ordem de Deus. Então o povo tinha que considerar que Deus estava diante dele. O povo tinha que considerar que não podiam temer, tinham que crer. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. O medo é o antídoto da fé.
O medo é o contrário da fé. Quem crê não tem medo. Quem tem medo não crê. O exército, o povo, meus irmãos, nós, crentes em Jesus Cristo, temos que compreender que Deus está adiante de nós. Deus está presente entre nós. Deus não está ausente. Deus é um Deus sempre presente. E nós precisamos crer. Nós não podemos estar agindo, vivendo, convivendo como pessoas tímidas, pessoas medrosas. Ah, meus irmãos, conversei há uns 2 dias atrás com umas pessoas, uns irmãos, com medo, porque 2 loucos, 2 falsos profetas, haviam profetizado que ontem, dia 30, à meia-noite, iria haver uma mortandade, que os crentes deveriam estar dentro das suas casas, enclausurados, porque o exterminador passaria nas ruas e destruiria as pessoas que estivessem fora das suas casas. Que mentira! À meia-noite aconteceria essa desgraça. Outro foi além, disse, dia 30, à meia-noite, haverá uma matança, uma destruição de vidas. À meia-noite o mundo vai acabar. Ah, meus queridos, que coisa vergonhosa. E nós os crentes, eu disse para aqueles irmãos, meus irmãos, não acreditem nisso, porque Deus não disse isso. O que nós temos que crer é no que Deus determinou. Se Deus disse que haveria o princípio das dores, e que o princípio das dores seria conduzido por guerras, rumores de guerras, fome, peste em vários lugares, epidemias. Meus irmãos, nós estamos vivendo uma epidemia, já aconteceram 10 maiores no passado. A história nos diz que houveram 10 grandes epidemias e que aquelas epidemias mataram milhões de pessoas. Essa epidemia do Covid-19, meus queridos, não tem morto ainda milhões, não. Isso faz parte do princípio das dores. A igreja do Senhor Jesus, aquela igreja que é santa, que é sem mancha, sem ruga, porém santa e sem defeito, essa igreja que ele disse que viria buscar. Essa igreja é uma igreja corajosa, advertida pelo Senhor no capítulo 24 de Mateus, vede que ninguém vos engane. Nos últimos dias virão tempos tortuosos, tempos difíceis. Os homens profetizariam mentiras. Aparecerão pessoas se dizendo, falando em nome de Deus, alguns dizendo inclusive que seriam o próprio Cristo. Mas vigiem, não vos enganeis. A igreja é uma igreja fortalecida pelo Senhor. A igreja do Senhor Jesus é uma igreja formada por homens e mulheres que entregaram as suas vidas a Ele, o confessaram como seu Salvador pessoal, creram na salvação eterna dEle, no sacrifício expiatório da sua cruz, entregou sua vida nas suas mãos, creu nele, foi lavada com o sangue dele pela fé, foi morta na sua cruz com ele e ressuscitou uma nova criatura para viver agora em novidade de vida pela fé no Deus Todo-Poderoso. Meus queridos, o Senhor Jesus Cristo disse que no mundo nós teríamos aflições, mas deveríamos ter bom ânimo porque ele havia vencido o mundo. Bendito seja o seu santo, eterno e glorioso nome. Ele diz que se nós fizéssemos a sua obra, se nós cumpríssemos a sua palavra,
e de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco quando todos os dias até a consumação dos séculos. Foi isso que ele disse, foi isso que ele prometeu, é nisso que nós cremos, é nisso que a igreja crê. Se a igreja crê, a igreja não teme, não tem medo. Pode desabar o mundo, cairão 1000 à tua direita, à tua esquerda, 10.000 cairão à tua direita, tu não serás atingido, somente com os teus olhos contemplarás, aleluia, e verá a vitória dos justificados pelo sangue do Cordeiro. Meus queridos irmãos e irmãs, o Senhor está sempre presente. Essa convicção faz parte do nosso coração. Essa convicção de que Deus está presente no meio de todas as coisas e sempre. Não é só na hora da abundância, não é só na hora da escassez. Não, Deus está sempre presente no meio de nós e essa é uma convicção que tem que estar nos nossos corações. Queridos, Israel perde a guerra. 4.000 homens. E depois eles vêm, trazem a arca e teimam em não cumprir totalmente a palavra de Deus. Eles entenderam, perdemos 4.000 homens porque a arca de Deus não está no nosso meio, a arca de Deus está em Siló. Tragamos para nós a arca de Deus para que Deus nos dê a vitória. Mas, meus queridos, acontece que não basta ter a Bíblia Sagrada na nossa mão. Não basta ter o móvel no meio de nós. Se a gente não tem nenhum compromisso com aquilo que está dentro do móvel. Dentro do móvel estavam as tábuas da lei, a palavra de Deus. E o salmista diz que a palavra de Deus tem que ser guardada não é no móvel, é no nosso coração. Ele diz, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando no capítulo 17 do livro de João, no glorioso capítulo da oração sacerdotal, ele diz, vós já estáis santificados pela palavra que eu vos tenho falado. É a palavra de Deus. Se a nossa vida não tiver a palavra de Deus, o cumprimento dela, a prática dela, a obediência a ela, meus queridos, não basta tê-la na mão. Não basta tê-la na mão. Israel trouxe a arca. Israel trouxe aquele padrão do suprimento, da provisão de Deus, do ministério de Deus, da palavra de Deus. Israel trouxe, mas os homens continuaram senhores das suas próprias vidas. Cada um fazendo a sua vontade. Veja que quando a arca chega, meus queridos, o texto sagrado diz que prorrompeu grande júbilo, grande gritaria, de maneira tal que a terra tremeu. Sabe o que é um povo gritando de alegria, de júbilo, de satisfação, porque a arca veio de volta e o povo, no dia seguinte, na próxima batalha, teria vitória. O povo prorrompeu em grande júbilo. Mas, meus queridos, o povo ainda não conduziu a arca como deveria ser conduzida. Queridos, e quando o povo vai para a segunda batalha, o povo perde não 4.000, mas o povo perde mais 30.000 homens. É muita gente. É muita morte num dia só. É muita morte num dia só. Primeira batalha, não tem arca, 4.000. Segunda batalha, tem arca, mas não tem vida, não tem testemunho, não tem compromisso com a arca, com o que está dentro da arca. A presença de Deus. Não tem compromisso com a presença de Deus. Logo, o povo caminhou apenas com a arca, conduzindo a arca, mas a vida deles continuava uma desgraça. A iniquidade continuava dominando as suas vidas. A prática do pecado, como se não fosse pecado, continuava nas suas vidas. Eles vão para a batalha e perdem não mais 4, mas perdem 30.000. Totalizando 34.000 homens de infantaria em 2 batalhas. E os filisteus
que no primeiro momento, quando escutam aquele barulhão de júbilo, e eles temem, diz, ai de nós, quem poderá nos livrar? Veja que o ímpio lá, o filisteu, tinha muito mais convicção naquele momento do que Israel. Porque, meus irmãos, quando nós buscamos viver o nosso próprio entendimento, as nossas próprias razões, as nossas próprias vontades, nossas próprias tendências, os nossos próprios pontos de vista, quando nós buscamos centralizar a nós mesmos no centro de todas as coisas, meus irmãos, nós negligenciamos a voz de Deus. Nós deixamos de ouvir a voz de Deus. E como deixamos de ouvir a voz de Deus, e a Bíblia diz que na carne ninguém pode agradar a Deus, a gente passa a não apenas praticar a nossa vontade, mas sofrer as consequências dela. Meus queridos, e a Bíblia Sagrada diz que quem está andando segundo o curso do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que atua nos filhos da desobediência, anda segundo as inclinações da sua carne e dos vossos pensamentos, estes estão mortos nos seus delitos e pecados e não terão nenhum favor da presença de Deus. Compreendamos isso. Compreendamos isso em nome do Senhor Jesus. O povo não tinha comportamento de Deus, da palavra de Deus, não tinha. E aí a notícia chega ao sacerdote e profeta, que era o Eli, sumo sacerdote. Os seus filhos eram os sacerdotes, Ofni e Finés. E quando o povo volta entristecido, veja que pelo fato do povo não ter compromisso com a palavra de Deus, veja que pelo fato do povo não obedecer a Deus, o inimigo não apenas destrói, enfraquece, adoece e mata. Ele veio para roubar, matar e destruir. Mas o inimigo também envergonha. O inimigo se apropria até daquilo que deveria ser propriedade do povo de Deus. Foi o caso dos filisteus. Mataram 30.000 e levaram a arca de Deus. Levaram aquilo que representava a presença de Deus. Só que a presença de Deus no meio do inimigo é destruidora. No meio daqueles que creem em Deus, na sua palavra, o reverenciam, o adoram, o exaltam, servem a Ele de todo o coração, o efeito disso é santidade, retidão, justiça, amor, misericórdia e graça. O resultado disso é vida calma. O resultado disso é vida vitoriosa. Ainda que venham as aflições, ainda que venham os momentos de mortandade, mas ele age como o salmista Davi disse, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa perante os meus inimigos. Aleluia! O Senhor é meu pastor, é Ele que cuida de mim, nada me faltará. Meus queridos, é isso que Deus quer de nós, a sua presença ser vista, crida, experimentada por cada um de nós. E nós não temeremos a Covid-19, ao Covid-20, Covid-30, Covid-100, porque o Senhor dos Exércitos está conosco. A nossa vida está no padrão da palavra do Senhor. O resultado daquilo, meus irmãos, dessa negligência à prática da palavra de Deus, é que não morre somente 34.000, morre os 2 sacerdotes, Ofni e Finéias, morre a esposa de Finéias, morre o sumo sacerdote e profeta Eli, o juiz Eli morre também, e a arca de Deus, aquela mulher, esposa de Finéias, ao dar à luz aquela criança, ele diz,
e acabou. Foi-se a glória de Israel. A glória de Israel é a arca de Deus. A glória de Israel não é o exército de Deus. A glória de Israel não é o exército de Israel. A glória de Israel não é o profeta. A glória de Israel não são as coisas, não são os homens, não é o sumo sacerdote, não são os levitas. A glória de Deus é a presença de Deus no meio do povo. O povo deve perceber isso. A glória de Deus, meus queridos, ela é manifesta no meio do povo pelo próprio Deus. A glória de Deus não é propriedade de ninguém, é propriedade de Deus. Meus queridos, aí, com a morte do Eli, dos sacerdotes, o Samuel assume o controle. Aquele menino, aquele jovem profeta, que quando menino, criança, é entregue por sua mãe para servir ao Senhor, ela o entrega lá no templo. Aquele menino que quando ouviu a voz de Deus, Samuel, e o menino levanta, pensando ser o profeta que estava chamando, diz: eis-me aqui, Senhor. E o profeta, sabendo experientemente que se o menino ouviu uma voz, não era dele, só podia ser a voz de Deus, porque o menino ouvia a voz de Deus. O menino era um menino obediente, reverente, submisso. Era um menino santo. E Deus fala de novo com o menino Samuel. E o menino levanta a segunda vez, vai lá para Eli e diz: eis-me aqui. E o Eli diz: olha, volta. Fica na tua câmara. E quando ouvires a voz, simplesmente diz: eis-me aqui, Senhor. E Deus falou com o menino. E Deus ensinou o menino. E Deus fez o menino crescer. Agora, quando tudo está em derrota, por causa da desobediência e negligência do povo, dos dois sacerdotes, do profeta que já estava velho, pesado, cego, sem visão, sem força para se locomover, Deus chama aquele menino e diz para o povo, que o povo se arrependa dos seus pecados e convertam totalmente ao Senhor, Deus Todo-Poderoso. Samuel diz também para o povo, que o povo tire do meio dele todo Deus falso. Todos os falsos deuses, o povo rejeite, renuncie, destrua, queime. Diz também para o povo, Samuel, que o povo precisa confiar no Senhor. Diz para o povo que o povo deverá servir ao Senhor dos senhores, acima de tudo e de todos. Nessas condições, o povo convertido ao Senhor, o povo crendo na presença poderosa do Senhor, o povo obedecendo ao Senhor, o povo rejeitando, repreendendo todo o falso Deus do meio dele. Nessas condições, o povo servindo acima de tudo e de todos ao Senhor, o Senhor lhe dará vitória. O Senhor lhe dará vitória. Então aconteceu, o povo santificou, o povo arrependeu-se, o povo se entregou ao Senhor, o povo se dedicou, o povo rendeu-se ao Senhor. E o povo vai para a batalha. Ah, meus queridos, e aí a batalha é tremenda. O povo, o exército marcha contra o seu inimigo e com facilidade derrota o seu inimigo. E engraçado, meus amados, que Deus é tão maravilhoso que dá tempo para que as pessoas o reconheçam.
quando nós vemos nesses dias as pessoas temendo ao coronavírus, as pessoas temendo a fome, as pessoas temendo a aflição, as pessoas temendo o isolamento. Hoje de manhã eu estava conversando com um cidadão, e o cidadão com a sua lojinha fechada, e o cidadão dizia para mim: pastor, o primeiro lockdown eu aguentei, eu tinha uma reserva, mas pastor, nesse lockdown eu não aguento, meus filhos precisam comer, dentro de casa precisa haver mantimento, eu não suporto esse lockdown. Eu estou trabalhando camufladamente. Eu tenho que sustentar minha família. Se eu abrir a loja, a polícia vai lá e fecha. Mas eles não levam uma cesta básica. Eles não vão alimentar minha família. Isso é injusto. Isso não é justo, isso não é normal. Como que um comandante, como que um líder decreta normas, leis, que vai trazer sofrimento ao povo? Que líder é esse? É um líder tirano, cruel, violento, amargo, enganador. Em nome da vida, vai tirar vidas. Que coisa. E eu disse: meu querido, você sabe que eu sou pastor. E eu discordo plenamente desses lockdowns. Muito embora eu tenha que, por ser pastor, obedecer ao lockdown. Mas não posso. Na hora em que o governador disser: para de falar do evangelho, aí eu digo: senhor governador, sua excelência, pode me mandar fazer tudo, menos parar de falar do evangelho, porque importa obedecer a Deus do que aos homens. Mas você vai preso, prenda-me. Você vai morto, mate-me. Mas a palavra de Deus não pode ser cerceada nem negligenciada, absolutamente não. Oro a Deus para que as vidas sejam supridas por Deus. Oro a Deus para que você que está assistindo, participando, ouvindo esta mensagem, entenda que Deus está sempre presente. E que isso tem que estar como convicção dentro do nosso coração. Nós precisamos crer. E a Bíblia Sagrada diz, no capítulo 11 de Hebreus, que a fé é o firme fundamento das coisas que a gente espera. E a convicção de fato que não se vê. Meus queridos, creiamos que Deus está sempre presente. E essa pandemia vai durar um pouco, mas a alegria virá logo, logo. Que Deus nos abençoe, nos conduza ao entendimento de que Deus está sempre presente. E essa convicção entre nos nossos corações. E nós honremos ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo nas nossas forças e de todo o nosso entendimento. E Deus seja benditamente honrado, exaltado e glorificado para todos sempre. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui estamos mais uma vez diante de Ti, Senhor. Conscientes da Tua presença, conscientes, ó Deus, de que em Ti nós somos mais que vencedores. Pai Santo, pedimos, ó Deus, que durante esses dias, o Teu Espírito Santo, como nunca antes, esteja, Pai, convencendo o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Meu Senhor da glória, que nós possamos ter dias tranquilos, dias, ó Deus, em que a Tua palavra encontre mais vidas. Pois ela diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Que nesses dias haja mais salvação. Que nesses dias, ó Deus, haja mais arrependimento. Que nesses dias as pessoas sejam transformadas
pelo poder da tua palavra. Sê conosco em tudo, Senhor. Perdoa as nossas limitações, fraquezas. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, oramos pelo presidente da República, pedimos sobre ele a tua bênção. Oramos pela sua equipe de ministros, pedimos também a tua bênção sobre eles. Oramos pelo Supremo Tribunal, que tem negligenciado tanto a sua função. Mas, Senhor, age no meio daqueles homens. Meu Senhor da glória, sê com o Congresso Nacional, ordena ali a partir dos líderes, meu Senhor, em nome de Cristo Jesus, os governadores dos estados, os prefeitos das cidades, ó Deus, os vereadores, os deputados estaduais, Pai, no nome santo e poderoso de nosso Senhor Jesus Cristo, nós a Ti oramos, pedimos a Tua bênção, o Teu poder, a Tua graça, Senhor, nestes dias, sobre a humanidade, que o mundo creia que o Senhor Jesus é o único, eterno e suficiente Salvador. O mal é real. O mundo jaz no maligno, e o maligno é mal, mas Deus é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. E Ele amou o mundo, este mundo que jaz no maligno, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Senhor, que esta tua palavra encontre lugar devido nos corações, em nome do Senhor Jesus. Abençoa os lares, essas senhoras, essas esposas, esses maridos, ó Deus, esses filhos, os órfãos, as viúvas, os carentes, os necessitados, os missionários que estão no campo, ó Deus, aqueles, ó Pai Santo, que precisam tanto de uma intervenção Tua, Senhor. Oramos pelo pastor Antônio Almeida, restaura completamente a saúde do Teu filho, pelo pastor Valfredo, pela irmã Jaciara, restaura a vida dos Teus filhos, meu Senhor, sara cada ferida, visita o entendimento daquele casal, Senhor, santifica-os na verdade, a Tua palavra é a verdade. Ó Deus querido, cada um de nós sejamos alcançados pelo poder da Tua palavra, pois é no nome do Senhor Jesus que nós a Ti oramos, rogamos e agradecemos. Amém. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos conceda sua bênção nesses dias, para a glória de Deus Pai. Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Agradecemos pela bondade do Senhor, pela sua palavra que é viva e que é eficaz. Amém. Antes de encerrarmos o culto, eu tenho alguns avisos para dar para os irmãos. Amém. Que o templo vai estar aberto de segunda a sexta. Amém. Para aqueles irmãos que quiserem trazer seus dízimos e as suas ofertas, estejam trazendo. E também aqueles irmãos que puderem doar, aquelas pessoas puderem doar 1 quilo de alimento também. Amém, que vamos estar fazendo uma cesta básica, as cestas básicas, amém, para estarmos doando para aquelas pessoas, para os irmãos que também estão passando por necessidades em meio a este lockdown. Amém. Vamos encerrar o culto fazendo uma oração, agradecendo ao Senhor, pelo Senhor ser misericordioso. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, agradecemos a Ti, ó Pai. Recebe, ó Pai, este culto como cheiro suave às Tuas narinas, Seu Deus da glória, a ministração da palavra que foi pregada esta noite, ó Pai, pelo Teu Filho. Em nome do Senhor Jesus, agradecemos pelos louvores, ó Pai, que foram entoados em Teu santo nome, ó Pai. Recebe, ó Pai, como cheiro suave às Tuas narinas, ó Pai. Abençoa aqueles que assistiram, Seu Deus da glória. Que eu creio, ó Pai, tenho fé que eles foram tocados pela Tua presença, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida e até a próxima.
coração.